Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Já é um tempo aí que não estivemos presentes, mas é uma alegria estar novamente aí com os irmãos. Alguns presentes aqui, mas a maioria talvez em casa de amigos, ou seja, onde você estiver. Que o Senhor possa alcançar a sua vida, possa derramar das suas bênçãos sobre a sua vida de forma especial nesta noite, amém? O tema para esta noite eu coloquei o título como A Carta. Para isso nós vamos ler os primeiros 2 versículos de 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Esse é apenas a parte introdutória, porque eu vejo assim, esta é uma carta que Paulo escreve. Em algumas cartas ele escreve e diz que é para ler não apenas nesta igreja, mas também na igreja vizinha ou igreja por perto. Então, na realidade, são cartas que são designadas às igrejas e servem para nós também. Então, eu diria hoje, Paulo está escrevendo, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a comunidade cristã Nova Aliança que está em São José dos Pinhais, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, esta carta também foi direcionada a esta igreja. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse comecinho desta carta, diz ali a igreja de Deus. E eu sou meio curioso, gosto de pesquisar algumas coisas, e eu fui atrás. E olhando para algumas coisas, algumas explicações, eles dizem que essa definição, a igreja de Deus, uma das questões poderia ser simplesmente a Assembleia dos Santos, mas também a comunidade. E olhando para isto, nós temos um texto no livro de Atos, capítulo 2, versículo 44 a 46. Atos, capítulo 2, do versículo 44 ao 46. É o início, a igreja, quando está no seu princípio, como que ela era e como que ela fazia. E na realidade Corinto era assim também, uma igreja que estava no começo do tempo de os cristãos se reunirem. E ali diz uma coisa que me chamou a atenção com relação justamente por ser aqui a comunidade cristã Nova Aliança. O texto diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então, na realidade, se a gente pegar a primeira palavra do nome desta igreja, que diz comunidade, se a gente separar a primeira parte, diz o quê? Comum. Será que a igreja está realmente neste pé, tendo tudo em comum? Ou será que muitas vezes estamos cada um puxando a sardinha para o seu lado? Cada um querendo a sua própria vontade, o seu próprio jeito. Então, se você está na comunidade, tenha tudo em comum, porque é assim que nós devemos viver, em comunidade, em comum, tendo um para ajudar para com o outro. E a segunda parte da palavra comunidade quer dizer unidade. E eles estavam o quê? Todos os dias unidos, tomando uma comunhão, fazendo parte da comunhão todos juntos. Então não tem como a gente querer fazer as coisas separadamente, fazer patotinha dentro da igreja. Então muitas vezes nós estamos olhando e vendo coisas assim.
É por isso que, na realidade, o meu intuito nesta noite não era pregar a respeito disso, mas é pregar a respeito de 1 Coríntios 3, onde Paulo fala um pouquinho mais detalhado a respeito desta igreja de Corinto, e vejo que algumas coisas são respeito a esta igreja em São José dos Pinhais, a comunidade cristã Nova Aliança. A palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 1 a 9. A palavra de Deus nos diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Então, olhando para essa parte da carta que Paulo escreve, e considerando que é para nós, porque eu me considero junto, eu tenho um amor, um apreço muito grande por esta igreja, e eu vejo ali onde Paulo diz assim: não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais. E muitas vezes a gente fica nesse intuito e pensando, puxa, será que ainda sou tão carnal assim? Mas o que significa, afinal de contas, ser carnal ou ser espiritual? E uma das coisas que me chamou a atenção alguns anos atrás, e eu fui visitar uma igreja chamada Assembleia de Deus, e uma das coisas que me chamou a atenção, muita gente ao mesmo tempo falando em línguas estranhas. E aí numa conversa que eu tive com o pastor depois do culto, era um pastor amigo, conversando com ele, ele falou assim que fazia um tempo que a igreja, a Assembleia de Deus, achou que tinha chegado no ápice, no top da cristandade, da espiritualidade do ser cristão. E esse top seria o fato deles falarem em línguas. E por isso que a igreja falava tanto em línguas quando se reunia, mostrando um ao outro, querendo se mostrar como se fossem espirituais. E no decorrer do culto que teve, eu me lembro de algumas coisas que me chamaram a atenção, porque tinha um rapaz perto de onde eu estava sentado, o que ele fazia era relinchar como um cavalo, e eu fiquei pensando, puxa, será que isso é realmente de Deus? Será que é o Espírito Santo que está movendo? E algumas coisas que a gente ouvia, ou como ouvia, a gente ficava pensando a respeito disso, muito simplesmente por ser língua estranha e ninguém entender, eles simplesmente inventavam qualquer coisa, e com isso eles pareciam ser espirituais. E Paulo aqui afirma que, infelizmente, algumas coisas é o que? O nosso modo de agir é que vai mostrar se eu sou carnal ou se eu sou espiritual. Para isto, vamos voltar um pouquinho, uma página da sua Bíblia, volte lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículo de 5 a 8. O apóstolo Paulo escreve ao povo lá, a carta aos Coríntios, ele escreve assim:
Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Nele quem? Em Jesus, né? O versículo anterior fala a respeito disso. Desculpe. Isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o texto fala que Paulo diz que a igreja de Corinto, ela tem todos os dons espirituais, e mesmo assim ele fala que eles continuam sendo carnais. Então não é porque existem os dons dentro da igreja que quer dizer que todo mundo é espiritual, porque numa variedade, num número grande de pessoas, os dons podem ser distribuídos entre alguns, mas não entre todos. Mas mesmo tendo todos os dons que facilitariam, ajudariam no trabalho da igreja, porque a palavra de Deus, se a gente continuar lendo a carta de Paulo aí aos Coríntios, a gente vai ver lá no capítulo 12, capítulo 14, a respeito dos dons espirituais, e ele fala que o Espírito Santo é que distribui esses dons de acordo com a necessidade da igreja. Então, cada igreja vai ter o quê? Dependendo da sua necessidade, vai ter os seus dons. Existem os dons de falar em línguas, mas também precisa ter o de interpretação, para que a igreja possa entender as palavras que estão sendo ditas e não simplesmente dizê-las afoitamente. O falar em línguas ou orar em línguas é muito bom, edifica o nosso corpo, mas é quando nós estamos fazendo isso no nosso tempo devocional, no nosso tempo particular nosso, porque é um tempo em que nós temos um tempo de intimidade, de um relacionamento mais próximo com Deus. E aí nesse tempo Deus vai fortalecer o nosso espírito para que nós possamos fazer a vontade dele. Mas olhando essa questão, se tendo todos esses dons, os dons espirituais na igreja, e mesmo assim, o que fez eles verem? Na realidade, no mesmo capítulo 3, versículo 3, Paulo diz assim: porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Então existia o quê? Inveja e divisão. Por que a inveja? Muitas vezes eu sei que já aconteceu, porque aconteceu até mesmo comigo. E entrando numa determinada igreja, começamos a fazer parte desta igreja, e passado um tempo nós tínhamos um desenvolvimento bom, estávamos crescendo, estávamos aprendendo muito, e víamos uma outra pessoa que nós não víamos que ela estava nesse mesmo patamar de espiritualidade, e mesmo assim ela foi colocada num patamar de liderança e nós debaixo desta autoridade. E aí surge o quê? Em nosso coração surge uma inveja, porque a gente pensa: puxa, era eu que deveria estar lá e não aquele. Mas na realidade hoje, olhando para trás, eu entendo que foi o quê? Um meio de Deus tratar a minha vida. Porque eu vejo que era uma coisa que eu precisava fazer morrer em mim. Eu não podia continuar com a inveja dentro do meu coração, eu tinha que me alegrar com o fato de outras pessoas serem colocadas em posições acima de mim. E nesse inteirinho eu recordo que algum tempo atrás nós vimos um casal que morou muitos anos numa casa de madeira, e eles, com muito sacrifício, eles conseguiram construir uma casa, um sobrado ao lado desta casa. O terreno era grande, então eles conseguiram construir uma casa de alvenaria ao lado da casa de madeira. E eles tinham terminado de construir a casa, e numa caminhada que nós fizemos, eu e minha esposa, passando em frente a esta casa, o casal estava encostado na cerca, olhando para a casa deles, que eles tinham terminado de construir. Ainda faltava pintar, mas a construção estava pronta.
E aí nós passamos pertinho deles, nós conhecemos eles e nós passamos pertinho deles e nós olhamos para eles e nós falamos, nós só queremos desejar realmente as bênçãos de Deus e dizer que nós estamos muito felizes que vocês conseguiram construir esta casa. Os dois olharam para nós e olharam assim e perguntaram, vocês têm certeza? É isso mesmo que vocês estão falando? Ou é só da boca para fora? Por quê? Porque muita gente já estava com inveja deles, porque eles tinham conseguido construir uma casa de material, um sobrado, muito bonito por sinal, e mesmo que ainda não estava bem pronto, faltando a pintura, mas tinha gente já com inveja deles. E nós falamos, não, nós não estamos com inveja de vocês, muito pelo contrário, nós estamos muito felizes, muito contentes. Nós gostaríamos que já tivesse acontecido na vida de vocês antes. Porque é muito mais fácil a gente chorar com os que choram do que nos alegrar com os que se alegram. Mas nós temos que nos alegrar, é uma demonstração de que nós não temos o que? Inveja em nós. Mas, olhando o texto aqui, diz assim que há invejas e divisões. Por que as divisões? Porque às vezes nós chegamos, eu lembro que nós viemos de uma igreja e fomos participar de uma outra, e quando nós começamos a entrar na igreja, a nossa vontade era chegar para o líder de louvor e dizer, escuta, você tem que tocar esse tipo de música, tem que tocar aquele tipo de música, não essas, né? E hoje eu fiquei muito contente, eu escutei uns louvores abençoadíssimos aí hoje, realmente um louvor preparado pelo Senhor. Por quê? Porque na realidade, se vocês prestaram atenção, quem participou desde o começo desta live e ouviu os louvores, vai entender que foi um preparo para a mensagem de hoje. Por quê? Porque teve um tempo lá que foi cantado que eu me rendo. Mas realmente você se rende? Por quê? Porque você precisa se render todos os dias para que haja crescimento. Porque se eu me render, o Senhor pode fazer a sua vontade. E nos louvores foi cantado, Senhor, faça em mim o teu querer. Só que normalmente nós cantamos essa música pensando assim, Senhor, faz de mim o teu querer, desde que o teu querer seja igual ao meu querer. E normalmente não é. Normalmente não é assim. Deus age de maneiras totalmente diferentes. Deus usa as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. É assim que Deus age, de maneira toda fora do contexto, fora do comum, porque se for igual, então qualquer ser humano poderia fazer. Mas para que seja uma obra de Deus, ela tem que ser algo extraordinário, algo sobrenatural, algo que aos nossos olhos é impossível. Por isso muitas vezes a gente olha para algumas vidas e quando conhece o passado delas e sabe de onde vieram, o que passaram e aonde chegaram, você diz, é só por Deus mesmo que essa pessoa ainda está viva, ou só por Deus que ela conseguiu chegar aonde chegou. Mas aqui fala, existe o que? Inveja e divisão. Mas tem uma outra passagem em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21. E o mesmo apóstolo Paulo escreve, ora, as obras da carne. E ele falou ali que ele não podia falar espirituais porque eles eram carnais. Se eram carnais é porque eles faziam as obras da carne. Quais são as obras da carne? As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então existe uma boa relação de coisas. E eu lhe pergunto, você já está livre de todas estas? E uma das coisas que você pode incluir na questão da idolatria ali, em um outro texto, Paulo fala que a questão da ganância, ela é considerada como idolatria.
Por quê? Porque nós somos avarentos. Quando nós somos avarentos, que nós só queremos o dinheiro, as coisas, os bens materiais para nós, nós estamos cometendo idolatria. Por quê? Porque nós estamos adorando ao Deus Mamon. Então nessa relação aqui você pode olhar para você mesmo e perguntar: de todas estas coisas você já se livrou? De todas essas coisas o Senhor já te purificou? De todas estas coisas o Senhor já te santificou? Porque quando nós começamos a ler a carta, ele falou que, os santificados em Cristo Jesus. Você já foi santificado? Então, as obras da carne são grandes. E nós não vencemos elas por nós mesmos. Nós podemos lutar de todas as formas, mas nós só conseguimos vencê-las quando nós verdadeiramente nos rendemos a Deus e permitimos que o Espírito Santo tome a nossa vida e comece a agir dentro de nós como Ele quer. E aí nós começamos a ver o quê? Uma transformação nas nossas vidas. Eu me alegro que ano passado nós tivemos um rapaz trabalhando conosco durante praticamente um ano. E foi alguém que passou um tempo numa casa de recuperação. E saindo da casa ele veio trabalhar conosco. A princípio era para ser alguns dias, acabou sendo quase um ano. Mas uma das coisas que nos mostrou muita alegria é ver o desenvolvimento dele, o crescimento dele. E agora já no começo deste ano ele foi trabalhar numa outra empresa. E ele até um dia, ele passando lá em casa depois do trabalho, ele comentou: puxa, hoje aconteceu um incidente e que eu olho e penso que se fosse uns 2 anos atrás, eu tinha partido para cima da pessoa, tinha quebrado a cara dela. Daí ele assim, até o pensamento veio, até a vontade veio, mas ele assim, eu não sei o que, mas algo me segurou e disse, simplesmente, porque o rapaz estava tirando um papel filme de uma peça e tinha deixado o estilete por cima desse isofilme ali, eu não entendi direito, mas ao puxá-lo, fez com que o estilete voasse na direção desse rapaz que trabalhava conosco. E ele disse que o interessante, ele falou que ele estava olhando para a situação e ele viu como se fosse em câmera lenta o estilete vindo na direção dele. E ele disse que foi o tempo suficiente dele dar um passo atrás e o estilete passou voando do lado dele. E aí a primeira reação dele disse que a vontade era ir lá e bater no outro. Mas aí ele disse que algo segurou ele e disse para ele assim: se abaixe, pega o estilete, vá lá e devolva ao rapaz, porque ele vai precisar dele. E ele foi e fez exatamente isso. Aí quando ele foi lá em casa, ele contando essa experiência, ele falou: o que é isso? Eu falei: foi o rapaz que jogou o estilete em você? Ele assim, analisando bem: não. Eu falei: pois é, porque você está começando a testemunhar para ele do que Deus está fazendo na sua vida. O inimigo quis o quê? Achar um meio de afrontar você, de fazer com que você reagisse como você agia antes. Mas graças a Deus o Espírito Santo está agindo em você e você teve o quê? Uma nova demonstração. Você venceu essa luta. Você, em vez de reagir, você agiu. Porque a tua reação seria você ir lá e bater nele, mas a tua ação fez o quê? Você se dobrar para pegar um estilete no chão, levar e entregar para ele, para que ele pudesse terminar o trabalho dele. Daí ele assim, puxa, quantas vezes a gente está passando pela luta e muitas vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo. Às vezes é assim, nós precisamos de alguém que seja mais maduro, mais preparado ou mais instruído, ou que está já avançado no caminho de Deus, para estar o quê? Nos aconselhando, nos ajudando a entender o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Então, a questão, nós não podemos nos deixar vencer pelas vontades da nossa carne, mas nós temos que estar atentos e deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Paulo diz
no versículo 2, 1 Coríntios 3, 2, ele diz: dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Eu pensando a respeito do leite, né? Normalmente a gente olha e o leite a gente dá para crianças, né? Preparam uma mamadeira, eu sei disso porque eu fiz para os meus filhos, algumas vezes até para o meu neto já. Então, mas hoje ele já não precisa mais, hoje ele já come comida sólida, suficiente, né? Boa. Mas faz parte. Mas uma das coisas que me fez pensar é o seguinte: por que é comparado aqui a questão do leite? O leite é líquido. Por ser líquido, ele desce muito mais fácil pela nossa garganta. Por quê? Porque nós não precisamos mastigar, basta engolir. E o interessante é que muitas vezes nós achamos que nós precisamos de leite só quando nós somos pequenos. Eu, particularmente, eu gosto muito de um café, mas é assim, um chafé com leite, né? É a metade da xícara, é um café de preferência fraquinho, não muito forte, e o restante é leite. Deve ser por isso que eu sou mais ou menos desse tamanho aí, né? Mas é graça de Deus, mas eu gosto. Foi assim que eu aprendi. Mas, olhando a questão do leite ainda, a questão do leite é o quê? É ele que dá o sustento para a criança. Mas ainda o leite tem que saber de onde vem. Por exemplo, hoje em dia a gente olha o que a gente encontra no mercado com facilidade, é o leite em caixinha. Só que ele não tem os nutrientes suficientes ou os necessários para que um bebê possa se crescer e possa se desenvolver. É preciso que seja um leite que veio da onde? Da vaquinha, fresquinho de preferência, né? Aquele que está sendo vendido ainda no mercado, em alguns, né? No pacote. É ele que vai dar uma substância, vai dar o quê? Uma sustentação para a criança, vai fazer com que ela se desenvolva. E nós muitas vezes estamos aí recebendo um leite para a gente se desenvolver, e muitas vezes nós não estamos o quê? Nos encaixando nele. Muitas vezes nós não estamos gostando. Tem algumas pessoas, às vezes algumas crianças, quando são pequenas, elas têm alergia a algum tipo de leite, às vezes não podem, né? Eu sei que há um tempo até elas tomavam, tinha uma receita que era dada, era um leite chamado, se não me engano, Nanon, né? Um leite mais especial para algumas crianças que tinham certas alergias com relação à mamadeira que tomavam. Às vezes nós vemos assim o quê? Alguns cristãos. Parece que quando a gente começa a dar um certo alimento, mesmo que seja um básico, um leite, ainda na vida espiritual, mesmo assim alguns ainda estão o quê? Rejeitando isso. Alguns até estão anos na igreja e a gente vê essa debilidade e ainda continuam tomando um leitinho ainda bem ralinho para que não faça mal. Porque se tomar algo um pouquinho mais sólido, eles já ficam preocupados. E eu, olhando para isso, eu fiquei pensando: puxa vida, como posso, né, ajudar nisso? Mas algo me veio à mente, me trouxe à mente, que às vezes as pessoas adultas ficam doentes e vão para hospitais. E quando chegam no hospital, muitas vezes são entubados. Então, a intubação é o quê? É um cano que é passado pela sua garganta e você não tem condições de comer nada pela sua boca. Então, para que você receba alimento, é colocado o quê? Uma agulhinha na sua veia, e ali é colocado um soro para que ele vai entrando nessa veia que vai te alimentar no tempo que é necessário. E o interessante é que uma criança recém-nascida, né, mama no peito da mãe ou depois ganha uma mamadeira, e normalmente é uma quantidade boa e ele toma nos goles. Mas a pessoa que está doente, quando chega no hospital, ela está tomando o soro, ela toma à base de gotas. Então às vezes nós temos pessoas que são assim, nós temos que tratar à base de gotinhas, até o tempo certo delas terem o quê? Um sério encontro com Deus, realmente um render-se ao Senhor. Porque a grande maioria que tem dificuldade de receber o leite, de estar crescendo, estar se desenvolvendo, para que possa crescer,
é o fato de que essas pessoas ainda não se renderam completamente ao Senhor. Elas ainda estão cheias de egoísmo, cheias das obras da carne. E aí elas têm dificuldade de entender as coisas. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e as coisas carnais, carnalmente. Quem é espiritual discerne tanto uma como outra. Mas quem é carnal só discerne aquilo que é de carne, e aquilo que é espiritual acha que é loucura. E é isso que o apóstolo Paulo nos diz. O evangelho, na realidade, para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus que vai se aperfeiçoando em nossas vidas, que vai nos fortalecendo, vai nos fazendo crescer. É nisso que nós precisamos nos apegar. Nós precisamos, quando nós recebemos, seja ele do jeito que for, mesmo que seja um leitinho, não simplesmente do jeito que vem já engolir, de preferência fazer ele passear na nossa boca. O que quer dizer? Nós precisamos meditar a respeito daquilo que temos recebido de palavras. Vamos começar a pensar um pouquinho mais, a tentar entender o que ela quer dizer para as nossas vidas. Normalmente nós temos facilidade de receber uma palavra e logo achar alguém. Ah não, essa palavra serviu exatamente para o Cris. Ah não, essa para o pastor Marquinhos. Então foi para o Gui. Não, peraí. E para você? Onde começa? A palavra tem que começar onde ela serviu para mim. Depois que ela serviu para mim, é que eu posso o quê? Começar a olhar para os outros. Mas quando veio para mim e começou a fazer mudança, então eu começo a ver o quê? A olhar com outros olhos. E muitas vezes eu vejo que para quem eu gostaria que essa palavra fosse dada e ele não recebeu, é porque talvez essa pessoa ainda não estava pronta, como o próprio texto aqui falou, né? Paulo escreve que ele deu leite porque eles não estavam em condições de receber algo sólido, e ele fala, e agora ainda não estão. Às vezes, olhando para isso, a gente não entende, mas existe uma situação aqui. Se a gente fosse ler o livro de Atos, no capítulo 18, a gente vê que ali foi onde Paulo começou o trabalho, formando a igreja em Corinto. Paulo era assim, era aquele que começava e ia pregar onde a palavra de Deus ainda não tinha sido pregada. Então ele é aquele, por isso que ele fala ali, eu plantei e Apolo regou. Ele foi e fez o quê? Paulo plantou. Foi ele que semeou a palavra em Corinto. Mas no mesmo capítulo 18 fala que Apolo veio para cuidar da igreja quando Paulo saiu de lá. Apolo era alguém que era fluente, ele falava muito bem. Paulo conhecia, o conhecimento que Paulo tinha a respeito das escrituras era fantástico. Mas eu vejo pelo escrever, pelo falar, que muitas vezes ele dá a entender que ele não tinha um bom vocabulário, ele não sabia se expressar muito bem. Por isso que muitas vezes eu vejo que as cartas que ele escreveu, ele falava, mas quem escreveu, a maior parte das cartas, ele não escreveu de próprio punho, ele apenas ditava e alguém escrevia. E com certeza quem escreveu deu uma retocadinha, né? Deu uma ajuda para que a frase ficasse melhor feita, né? Tivesse mais êxito, tivesse melhor contexto para mim e para você. Então, olhando para isso, Paulo diz que ele plantou e Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Nós dependemos de Deus. Nós não temos que olhar para os homens pensando que os homens é que vão o quê? Nos fazer crescer. Os homens são os instrumentos de Deus que Deus coloca nas nossas vidas para nos fazer o quê? Para repassar algumas coisas, para semear em nós, para regar em nós. Mas quem faz com que cresça em nós é o quê? É Deus. Então nós precisamos desse relacionamento. E eu fiquei feliz ao ler o tema, né, da igreja deste ano, somos filhos, tempo de intimidade com o Pai. E nós precisamos desse tempo de intimidade para que Deus comece o quê? A corrigir em nós os nossos erros, as nossas falhas, as nossas dificuldades, os nossos defeitos que nós temos, pecados que cometemos.
porque é ali que muitas vezes Deus vai trabalhar. E muitas vezes nós vamos chegar em certos momentos que nós vamos ver e dizer assim, ó, eu estou com esse problema, mas e agora? O que eu faço com ele? Eu não sei como resolver. É normal. Ninguém de nós veio aqui para saber e resolver todos os seus próprios problemas. O livro de Tiago nos fala lá, né? E orai uns pelos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Nós não começamos esta mensagem falando de comunidade, que nós temos tudo em comum, que nós precisamos de unidade? Então é nesse sentido, porque nós precisamos um do outro. Não tem ninguém aqui dentro desta igreja, seja aqueles que estão presentes aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que estão assistindo pela live, ninguém de vocês é alguém que está sobrando, ninguém de vocês é alguém que não tem valor, ninguém de vocês é alguém que Deus diz assim, esse não precisa fazer nada. Não, todos nós temos uma importância e somos importantes para que o corpo da igreja cresça, se desenvolva, todos nós, cada um no seu devido lugar. Muitas vezes é porque nós ainda não achamos o nosso lugar. Então eu quero te incentivar a uma coisa. Se você faz parte da comunidade cristã Nova Aliança e você ainda não sabe para que você serve, comece a se engajar em algum trabalho da igreja. Comece a querer fazer parte, aprender alguma coisa, seja na recepção, seja ajudar nos preparativos, seja no louvor, seja aonde for. Veja os trabalhos que a igreja tem e comece. Se você vê que no louvor não é o meu lugar. Eu, por exemplo, amo cantar, mas eu tenho um sério problema. Eu não consigo manter o mesmo nível. As notas para mim, elas estão tudo embaralhadas. Então eu tenho esse problema. Então eu não sirvo para isso. Eu não sou daqueles que vão cantar ali na frente, mas vão fazer um belo de um coro, né, junto com a igreja. Então eu sei que lá não é o meu lugar. Mas, então se eu não sirvo no louvor, peraí, então vou procurar me envolver em outro trabalho. E assim aos poucos você vai achar um lugar aonde você realmente vai se sentir bem, onde Deus vai olhar para você e você vai sentir a voz de Deus falando para você, aqui é o teu lugar. E você vai se sentir bem ali, vai fazer as coisas e vai ver as coisas que você faz serem bem feitas e vai vê-las prosperarem. É assim que Deus faz. Mas Deus quer que a gente se envolva na igreja, porque se a gente não se envolve no trabalho da igreja, nós não crescemos, nós não nos desenvolvemos, nós estagnamos, nós paramos. Só que na vida cristã não existe isso de que, eu parei, eu estou apenas parado num patamar. Na nossa casa, por exemplo, nós temos o barracão embaixo e a nossa casa na parte de cima. Então tem uma escada que sobe e no meio da escada ela tem um patamar. Muitas vezes nós pensamos que a gente sobe um tanto de degraus e para num certo patamar e ali fica parado por um tempo. Não é assim. Na vida cristã, quando a gente para, a gente está regredindo, está dando os passos atrás. E nós precisamos avançar, nós precisamos continuar, perseverar, mesmo que seja indo devagar, mesmo que seja engatinhando, mesmo que seja manquitolando, mesmo que seja se arrastando, não importa, continue em frente, porque o Senhor é contigo, e o Senhor, se você está rastejando, Deus vai colocar você de pé, para que você volte a andar com passos firmes e constantes. Porque Deus é assim. Deus não te fez para você ver você rastejando. Deus fez você para você andar com passos firmes e constantes, com passos como os da corça. A corça pula alto. Eu acho estranho, né? Tem um salmo que fala, né, que a corça, né, deveria ser como uma corça, né, que anseia pelas águas. Uma corça é um bichinho mais ou menos aí de uns 60 centímetros de altura. Só que ela tem um diferencial nas nossas vidas que às vezes você talvez não saiba. Mas ela consegue pular para ficar mais ou menos numa altura de 2 metros. E quando ela chega nessa altura de 2 metros, ela consegue cheirar água a 2 quilômetros de distância.
Será que eu e você temos buscado Deus com essa mesma ansiedade, com essa mesma vontade, com este mesmo desejo? A maioria de nós está ali caminhando mal e mal. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que estar buscando o crescimento, o desenvolvimento. Não podemos deixar nos apegar apenas às coisas que o mundo oferece. A luz do mundo brilha a um ponto que muitas vezes ofusca os nossos olhos, e nós achamos que essa é a verdadeira luz, e não é. Porque quando você realmente for ver a luz de Jesus em sua vida, você vai ver que realmente ela não só ofusca, ela cega a sua vista. Cega para as coisas que o mundo oferece. Ela cega para as coisas que estão erradas. Ele cega para que você não fique mais vivendo em pecado. Mas ao ver a luz de Jesus, ela vai iluminar as coisas à sua volta, que Deus está pondo e disponibilizando para você. Ele vai colocar as coisas à tua visão de tal maneira que você vai ter um desejo de estar cada vez mais próximo de Deus e de buscar essas bênçãos que Ele tem preparado para cada um de nós. Mas nós temos que buscar. Depende de cada um de nós. Um texto que não foi lido está no versículo 11, 1 Coríntios 3, 11. É um versículo que eu acho que foi o primeiro versículo que eu aprendi de cor, né? Que fala que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Niemand kann ein anderes Grund legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus, né? Falando em língua aí, mas é a língua alemã, tá? Foi assim que eu aprendi. Esse foi o primeiro versículo que eu aprendi de cor. Por quê? Porque era um que estava estampado na frente no altar da igreja. Então a gente sempre via. Então estava todo dia, toda vez que você entrava na igreja, você podia ler esse versículo. E ele tem algo de importante. Por quê? Porque ele tem que ser o nosso fundamento. Ele tem que ser aquilo que nos dá o quê? O sustento. É o fundamento que Paulo diz que ele colocou para que a gente tivesse aonde se apoiar. Por quê? Porque ele mesmo falou antes, né? Quem é Paulo? Quem é Apolo? São meros cooperadores da obra de Deus. Assim, muitas vezes tem pessoas, né? Estão aí se apoiando, às vezes na liderança da célula, às vezes se apoiando no pastor da igreja, às vezes no líder de casais, às vezes no líder do seu grupo de trabalho dentro da igreja, do seu ministério. Na realidade, eles têm que servir de suporte, de motivação, de ajuda, com certeza. Não estou menosprezando, muito pelo contrário. Quero incentivar você, tendo dificuldade, a buscar seu líder de célula, a correr atrás do seu pastor, no seu conselheiro de casais. Seja o líder que você estiver mais próximo, vai buscá-lo. Quando estiver dificuldade, para ajudar na sua caminhada, para que você se desenvolva. Mas o teu alvo principal não é esse. O alvo principal é Jesus Cristo. Ele é o nosso fundamento. Ele é em cima de quem nós devemos estar fundamentados. E para finalizar, eu gostaria de ler o versículo 10 e deixar como uma pergunta para mim e para você. Versículo 10, capítulo 3, diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Então a minha pergunta que eu quero deixar para você é esta: o que você está construindo e sobre o que você está construindo? Você está construindo sobre o fundamento que é Jesus? E se você está construindo sobre o fundamento que é Jesus, o que você está construindo? É algo que é duradouro? É algo que vai persistir? É algo que realmente vale a pena?
Assim como comentei agora há pouco a respeito do sobrado que o casal lá construiu. Eles fizeram um bom alicerce e construíram uma casa muito bonita. O que você está construindo? Será que você é aquele que realmente está construindo algo que glorifique o nome de Deus? Porque é isso que você precisa fazer. Tudo o que você fizer, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então que o Senhor te dê essa condição de estar fazendo o melhor para o Senhor, porque não é para homens que nós trabalhamos, mas é para o Senhor, onde quer que nós estejamos. Então eu quero perguntar a você e deixar que isso incomode, isso perpetue na tua mente durante esta semana, né, ou talvez mais tempo. O que você está construindo e sobre que fundamento você está construindo? Que realmente você possa ter o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, como o alicerce que está debaixo dos seus pés, e aquilo que você está construindo realmente possa ser algo valoroso para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Eu quero orar com você, amado. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, quero te louvar, exaltar, te bendizer e agradecer por esta oportunidade. Sei que é o Senhor que está no controle de todas as coisas, e sei que é o Senhor que faz crescer tanto em nós o querer como o efetuar. É o Senhor que faz crescer em nós, Senhor, o teu Santo Espírito. Mas nós precisamos nos render aos teus pés, abrir o nosso coração e dizer: Senhor, toma o controle, Ele está nas tuas mãos. Que nesta noite, cada ouvinte, Pai, realmente possa estar neste momento, colocando diante do Senhor, abrindo seu coração e colocando o controle da sua vida e declarando que o Senhor Jesus está no controle, porque afinal de contas, o Senhor pagou um alto preço, um preço de sangue pela vida de cada um. Então, Pai, toma nas tuas mãos cada vida e faz dela, Senhor, um instrumento poderoso para abençoar, seja a família onde ele está inserido, seja a igreja onde ele está inserido, seja a empresa onde ele trabalha, seja a escola onde ele estuda, seja, Senhor, a faculdade onde ele está aprendendo uma profissão. Pai querido, em nome de Jesus, que cada um possa ser um instrumento tão valioso, que daqui a alguns anos nós vamos ouvir falar de tantos heróis da fé, que estão aí no dia a dia, fazendo a diferença onde eles põem a planta do seu pé, ou onde eles põem as suas mãos. Pai querido, em nome de Jesus, eu declaro sobre esta igreja, Pai, a bênção do crescimento espiritual, que eles deixem, Senhor, tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que causa inveja, divisão, e que eles realmente possam se apegar ao Senhor e fazer com que esta igreja seja aquela que ilumine esta cidade, Pai, para demonstrar que o Senhor é o Senhor desta nação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.